também teve um fenômeno muito importante nesses últimos dias, que foi um encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping. O Putin raramente sai de Moscou. Essa semana ele foi para a China. No roteiro da visita, uma reunião com o presidente Xi Jinping. Em declaração conjunta à imprensa, os dois disseram que a aliança entre os países, a Rússia e a China, vai levar à paz mundial. É isso mesmo que você ouviu. Xi Jinping, que ignorou as críticas ocidentais a essa aliança, se referiu ao convidado como um velho amigo e defendeu uma solução política para a guerra na Ucrânia. A China aguarda com expectativa a rápida restauração da paz e da estabilidade no continente europeu e continuará a desempenhar um papel construtivo para esse fim, disse o líder chinês. Essa é a primeira viagem de Putin ao exterior desde a sua reeleição em março e a segunda em 6 meses à China. Pequim é um apoio econômico vital para a Rússia após as sanções impostas pelos países ocidentais pela ofensiva na Ucrânia. Agradecemos aos nossos amigos e colegas chineses pelas iniciativas que apresentam para resolver esse problema, concluiu o presidente russo. Pequim afirma ser um ator neutro na guerra na Ucrânia, mas é criticado pelo Ocidente por não ter condenado a invasão e por ter reforçado a cooperação econômica com Moscou. A China apela frequentemente ao respeito pela integridade territorial de todos os países, mas também apelou a que as preocupações de segurança da Rússia sejam levadas em consideração. Eu vou pegar uma frase da reportagem que foi isso mesmo que vocês ouviram. A China diz que é um ator neutro na relação entre a Rússia e a Ucrânia, principalmente no tema da guerra. Vamos dar uma olhada nisso aqui, olha. O petróleo russo importado pela China, não coincidentemente, tem um aumento muito expressivo a partir de fevereiro de 2022, quando acontece a invasão russa à Ucrânia e um fechar de portas do Ocidente para a Rússia, tentando estrangular a economia russa, mas Vladimir Putin achou uma tábua de salvação chamada China, governada por Xi Jinping. Isso é um outro capítulo. Como o Carlos Pódio está aqui e entende muito de política americana, Carlos, eu queria pegar esse cenário e trazer para a eleição americana, que é o que a gente debatia até então. O quanto a política externa, e aí eu trago a guerra na Ucrânia, a guerra na faixa de Gaza e a expansão da China pelo mundo vão aparecer na campanha. Parece óbvio a minha pergunta, é que o americano pensa muito no bolso, obviamente. Política externa é sempre um tema secundário ou terciário. Talvez nessa eleição não, né? Pois é, normalmente política externa não é um tema central, né? Para nós, que analisamos política de fora dos Estados Unidos, é claro que nos interessa a política externa. Para o americano médio, o debate que acontece lá, muitas vezes não passa essas questões de política externa, porque, como você disse muito bem, assim como o brasileiro, assim como qualquer outra pessoa, eles estão preocupados com questões mais imediatas, né? E a economia é o mais importante. Eu acho que a economia vai decidir essa eleição, inclusive, né? Porém, dito isso, algumas eleições, a questão internacional, ela tem uma importância maior, né? Por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, as eleições em 1968 ou 64, foram 2 eleições importantes marcadas pela Guerra do Vietnã. Depois, quando os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra do Iraque, a reeleição do Bush, o elemento do Iraque, foi uma discussão muito importante, né? Quando Bush foi eleito, originalmente não se falava muito de política externa, na reeleição do Bush com os Estados Unidos no Iraque, política externa tornou-se importante. Então, creio que essas eleições, a política externa vai ter uma importância maior do que normalmente tem nas eleições americanas, mas não creio que vai ser algo central. Se você acompanhou o debate entre os republicanos, né, quando ainda estava nas primárias, falava-se muito sobre política externa, né? Principalmente a guerra na Ucrânia, que é um tema que divide principalmente democratas, republicanos, a ala trumpista do Partido Republicano, que é mais reticente a ajudar a Ucrânia, a ala mais tradicional do Partido Republicano, que era representada pela Nikki Haley, né, que estava disputando as primárias com o Trump, mais favorável a uma ajuda à Ucrânia. Então, esse vai ser um tema que vai dividir aí os republicanos e pode ser que tenha alguma centralidade nessas eleições. Para a gente continuar com esse binóculo olhando para o futuro, hoje a disputa entre Trump e Biden na pesquisa de opinião de intenção de voto é essa. O Trump tem uma leve vantagem de 1 ponto percentual. As pesquisas, elas trabalham com uma margem de erro de 3 pontos para mais ou 3 pontos para menos. Eles estão, obviamente, empatadíssimos. Agora, você falou de guerra na Ucrânia, a gente falou da China. Eu preciso trazer um terceiro ponto aqui,
que é o apoio dos Estados Unidos a Israel. A comunidade israelense é muito forte, as alianças entre Estados Unidos e Israel são históricas, também vai ser um ponto preponderante, né, Carlos? Esse vai ser outro tema que traz a política externa para o centro do debate, né? Vai ser importante, relevante. Temos agora uma crise muito grande no Oriente Médio, como não tínhamos há alguns anos, né? O assessor de política internacional do Joe Biden, dias antes de acontecer os ataques terroristas do Hamas em outubro, dizia que o Oriente Médio estava passando por um período de tranquilidade como há muito tempo não se via, né? Então foi um problema aí muito grande que agora volta a voltar para o debate. O problema é que o apoio a Israel ele é muito mais divisivo no Partido Democrata do que no Partido Republicano. O Biden tem um problema muito maior do que o Trump, porque ele precisa navegar entre as diversas correntes do Partido Democrata, e algumas delas são muito críticas a Israel e outras são mais favoráveis. Então, o trabalho do Biden é um trabalho muito mais delicado de navegar entre as diversas correntes do que vai ser o trabalho do Donald Trump, onde o apoio a Israel é uma coisa que já não tem tanto, não é tão debatido internamente, né? É quase que um ponto pacífico.